Shalom, shalom, queridos. Chegamos a mais uma viração de mês, né? E vamos a mais um tempo junto, né? Falando sobre o que o Senhor tem para esse tempo, como nos mover, como nos posicionar. E eu quero começar falando, porque talvez você ache estranho, porque se você pegar o calendário, ou se você pesquisar aí quando é que começa, né? Rosh Kodesh, ou que dia é a viração do mês, quando começa um novo mês, você vai ver, se você pesquisar no Google, você vai ver que vai estar lá, domingo. E se vocês olharem todos os vídeos anteriores que eu fiz, eu sempre faço na véspera. E eu vou explicar o porquê que eu faço isso, porque senão fica parecendo que eu entro adiantado, né? Na verdade, Israel existe a diferença de horas, né? Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a viração do dia, né? Independente do dia, mas a viração do dia, biblicamente falando, se dá por volta das 18 horas. Então, como existe essa diferença de horas e a viração do dia se dá por volta das 18 horas, eu sempre entro no dia anterior. Isso relacionado a Rosh Kodesh, isso relacionado às festas. Mas por quê? Vamos lá, o Shabat. O Shabat é sábado. Então, qual seria o correto? Dentro do nosso entendimento de tempos, né? Do gregoriano. O correto seria nós termos o Shabat a partir da meia-noite de sexta. Então, 24 horas completo, é o nosso sábado. Porém, o que nós fazemos no Shabat? Entramos às 18, por volta das 18 na sexta-feira. Então, a premissa é a mesma. Nós sempre pegamos, se você procurar no Google, né? Quando é sábado, ele vai te dar o dia de 24 horas a partir de meia-noite da sexta. E a gente começa a celebração algumas horas antes. Então é a mesma base, é o mesmo conceito. Por isso que eu sempre entro na véspera, nas festas também. Talvez às vezes dá uma confusão e é muito comum as pessoas me procurarem. Profeta, mas no calendário tá assim. Ou a agenda tá entrando no dia anterior, o planner. Não, queridos, a gente entra no dia anterior justamente por causa dessa base. Amém? Então, diante disso, né, agora, sábado, a partir das 18, a gente está entrando num novo mês. Estamos entrando na metade do ano bíblico. Lembrando que nós aqui, Techuvá Sião, nós atuamos dentro do calendário bíblico de Êxodo 12:2, ok? Então, porque se você pegar o calendário civil, você vai ver que a gente está no 11º mês. Mas a gente não entra nisso, né? A gente entra somente no bíblico. Então, vamos lá. Nós estamos entrando agora no mês de Elu. É o 6º mês do calendário hebraico ou do calendário bíblico. Está conectado à tribo de Gade e está conectado à insígnia de Yud. E a gente vai falar um pouquinho sobre essas bases, sobre esse entendimento. Lembrando, queridos, que o mês bíblico, ele não é místico, ele não é mágico, o mês não está liberando em si nada, né? Mas nós cremos num tempo de Deus, aonde o Senhor nos prepara e o Senhor nos libera através do mês, através das verdades que está na tribo, através da insígnia. Por quê? Porque nós cremos que isso são liberações espirituais vindas do próprio Pai. Não é que o mês vai nos liberar nada, né? O Senhor vai fazer através desse tempo. E esse tempo é para isso. Então, Elu, ele é o 6º mês do calendário hebraico. Dentro desse mês é o tempo onde a gente termina o primeiro semestre do ano, né? Onde a gente encerra mais uma estação. Dentro de alguns dias a gente vai estar aqui falando sobre o outono, sobre esse novo tempo. E o mês de Elu, queridos, ele é colocado como um mês transitório, um mês de conexão, porque ele é o mês que liga, né, o verão ao outono.
E ele é o mês também que transiciona a um tempo onde nós não tivemos festas. Vamos lá, na primavera nós temos as festas, né, da primavera. No verão nós não temos festa. Por quê? Porque o verão é um tempo de avanço, é um tempo de guerra para novas conquistas, para conexão, né? E daí é um tempo onde a gente vai colher aquilo que nós plantamos na primavera. Então agora vem Elu conectando a um novo tempo, porque nós vamos entrar em novas festas, né? Agora a gente está saindo de Elu, nós vamos entrar num tempo bem intenso novamente, onde teremos Yom Teruah, Yom Kippur e Tabernáculos, né? Onde encerra as festas bíblicas, as festas que o Senhor convocou o seu povo. Porque depois nós temos Purim e Hanukkah, né? Ou Hanukkah e Purim. Porém, essas duas festas são festas importantíssimas, que têm liberações, que têm questões espirituais, mas foram festas do homem para Deus. As festas de Deus para os homens encerra agora em Tabernáculo, dentro desse ano, né? Então, dentro dessa questão, o mês de Elu é o mês onde o Senhor vem alinhando algumas coisas. Por quê? Porque é um mês de preparação, onde eu me preparo para este tempo. Por quê? Porque a primeira festa é no dia 1º do 7º mês, que é Yom Teruah, a festa das trombetas, que é uma festa importantíssima, queridos, porque é a festa profética que anuncia a vinda do Messias. É o tempo onde a gente fala, olha, tô tocando shofar, porque chegará o dia onde esse som se ouvirá dos altos céus, porque é o amado chamando a sua noiva. E falando do amado, esse é um mês onde é considerado, ele tem algumas considerações, e uma delas é o mês do amado. Porque o mês de Elu, ele está ligado a um acrônimo que eu não vou falar aqui, porque eu não sei falar em hebraico, mas que as letrinhas Elu, as letras que formam a palavra Elu, são acrônimo de eu sou do meu amado, e o meu amado é meu. Então é um mês onde existem as declarações ao Senhor. Queridos, pegando essa questão do eu sou do meu amado, é um tempo de adoração. Tô parada aqui porque eu tô vendo, acho que chegou gente em casa. Escutaram o barulho, né? Vamos continuar aqui. É um tempo de adoração, não no sentido do louvor, mas no sentido de declarações de quem eu pertenço, de declarações de onde está o meu coração. Porque a adoração, ela tá ligada, acredito que é o meu marido falando com os cachorros, ela está ligada diretamente a onde está o meu coração. Né? Porque eu posso abrir a boca cantando e o meu coração está longe do Senhor, né? E esse é um tempo de alinhar estas questões, de alinhar o meu coração, de alinhar onde está a minha força, de alinhar onde eu busco tudo isso, para que eu possa entrar nesse novo período, nesse segundo semestre do Senhor, começar, né? Porque agora tudo de novo, né? Começa as festas, o tempo de semeadura, para que venha o inverno, mais um tempo de colheita, né? Mais um tempo de revelação, mais um tempo de crescimento, para começarmos um novo ano. Esse também é o mês onde se diz que o rei está no campo. O que isso quer dizer para a minha vida e para a sua vida? Qual o entendimento acerca dessas coisas? Queridos, quem é o rei? Primeiro eu quero deixar bem claro que o véu foi rasgado e nós temos livre acesso ao Pai, tá bom? Porque senão fica parecendo que só nesse mês que eu tenho acesso a Deus e isso não é verdade. Mas quem é o rei? O rei, vamos colocar no natural, né? É aquele que está no palácio, e é aquele que julga, é aquele que traz a revelação, é aquele que traz o mantimento, é aquele que traz a resposta. O rei é aquele que julga as causas, né? E o rei, ele ficava dentro da sala real. E não se podia entrar diante do rei. Lembra lá, Esther, né? Não, eu não vou não, porque se ele não estender o cetro, eu morro. Porque só se poderia comparecer diante do Senhor, do rei, diante de um chamamento.
Porém, conta-se uma história que uma vez por ano o rei saía desse lugar de proteção, desse lugar inacessível. E ele vinha para o campo. Para quê? Para atender todo mundo. Para estar com as portas abertas, para ouvir, para aconselhar, para caminhar com o povo. Então era um tempo onde o povo podia chegar sem medo, porque o rei estava no campo. E quando é esse tempo, né? É nesse mês, no mês de Elu. É um tempo onde o Senhor está acessível. E daí, queridos, não é porque é agora que eu vou ter acesso ao Senhor. Não. Vamos lá. Verão, né? Vamos falar do verão, desse pacotinho dos 3 meses, que é onde pega esse lado do tabernáculo com essas 3 tribos. Nós começamos o verão com a tribo de Rubem. Alinhando o quê? Alinhando a intimidade. Porque Rubem foi a tribo que maculou a intimidade com o pai. Então, eu começo a guerra do verão dizendo, eu preciso ser íntima do Senhor. Eu preciso ouvir o Senhor, porque só os íntimos sente, ouve, recebe instrução, só os íntimos. Daí, no segundo mês, eu entendo que essa intimidade com o Senhor, ela me leva a um alinhamento de paternidade, que é no mês de Av. Av significa Abba, pai. Então, nesse tempo, eu alinho a minha identidade, sabendo que eu sou filha, que eu sou filho, né? E eu me posiciono dentro disso. E o mês de Elu é onde eu entendo, onde eu reconheço que a intimidade que me levou à paternidade me leva ao governo, porque o meu pai também é rei. Entende? Vamos lá. Então, o mês de Elu está falando de um mês de maturidade, um mês de crescimento. Por quê? Uma criança, ela não vê o pai, eu sou filha do rei. Não, ela é pai, ela brinca, ela come, ela sobe no colo, ela belisca, ela morde, ela puxa cabelo, ela corre, ela esconde, porque ela não tem a visão de que é o rei. Ela só vê o pai. Porém, quando nós passamos dessa transição e a minha paternidade está dentro desse alinhamento, eu consigo ver que esse pai também é rei. E agora, como filha do rei, eu também tenho os meus compromissos, eu também tenho as minhas responsabilidades, eu também preciso ter o meu posicionamento. Então, daí agora eu estou executando, eu estou exercendo. Por quê? Porque eu sou do meu amado e meu amado é meu e eu estou misturada com o amado e eu executo as obras que o amado executa. Nós estamos juntos nessa guerra. Eu estou junto com ele. Eu estou vivendo as verdades dele. Então, o mês de Elu, ele traz essas liberações. Olha, vem para perto, vamos fazer junto. Vamos caminhar junto. Você é filha do rei, você é filho do rei. E dentro dessa filiação, você tem responsabilidades de governo. O que aconteceu? Vamos ver um fato importante que aconteceu na Bíblia dentro do mês de Elu. Em Neemias 6,15, diz que no dia 25 de Elu foi o tempo onde eles encerraram a construção dos muros. Lembra? Neemias se posicionou para reconstruir os muros. Teve toda aquela estratégia, né? Eles vieram reconstruindo com instrumentos na mão e lanças e espadas na outra, porque os inimigos estavam alvoroçados. Eles eram instrumentos de deboche, porque quem vai reconstruir esse muro? E em 52 dias, esse muro foi reconstruído. O que isso mostra, queridos? Que Elu é um tempo de encerrar. Eu preciso encerrar coisas que estão em aberto na minha vida. Eu não estou dizendo de um projeto que você começou agora esse mês e você já tem que... então eu tenho que encerrar. Não estou dizendo disso, mas eu estou dizendo de coisas que estão em aberto, né? Que foram ficando para trás. Nesse tempo é um tempo de encerrar essas construções. É um tempo de fechar estas portas. É um tempo de encerrar o que aconteceu nesse primeiro semestre do ano. Eu preciso concluir esta obra para que eu entre novamente nesse tempo de celebrações, nesse tempo de festas, para que eu entre num novo
tempo de colheita, para que eu saia desse ciclos de repetição constante, aonde é tudo uma bagunça, onde é tudo começado e nada é acabado. Então é um tempo onde eu preciso encerrar, fechar, concluir. Tanto que Neemias termina isso nos últimos dias do mês. O mês tem 29 dias, ele termina essa construção no dia 25, né? Então, assim, nós temos alguns dias aí, olha a sua vida, o que está em aberto? É tempo de encerrar, de fechar essas portas. Até mesmo porque Elu também é o mês da misericórdia. Por que é o mês da misericórdia? É um tempo onde nós começamos uma preparação para o Yom Kippur. É obrigado fazer essa preparação? Não, biblicamente falando, queridos, Yom Kippur é um dia de jejum. E não é um dia de jejum para que eu seja espiado, porque nós já fomos espiados, amém? Nós já estamos em Cristo. Cristo já se fez expiação por nós. Porém, Yom Kippur continua sendo um mandamento perpétuo. Então, o que eu vou fazer? Se eu já fui espiada no dia da expiação, o que eu vou fazer nessa data? Eu vou pegar esse tempo para me analisar, para consertar, para fechar aquilo que ficou em aberto, para resolver, para pedido de perdão, para crescimento, para fechar esses ciclos e entrar num novo tempo. Entende? Então eu vou usar este tempo, num bom sentido, para autoanálise, para consertos, para que eu possa ser inserida nesse novo tempo, nos livros do Senhor, para estar à disposição do Pai nesse novo tempo. Então Elu é um mês de misericórdia. Por quê? Porque a partir de agora, né, faltam 40 dias para o Yom Kippur. Então, é um tempo onde eu vou estar fechando essas coisas, né? Eu até falei na mentoria, eu sou obrigado a fazer isso? Não, não é, queridos. Porque nós não somos nem aquilo que está na Bíblia o Senhor nos obriga, quanto mais aquilo que não está explícito na Bíblia, né? Nós não somos obrigados. Porém, vamos lá, a gente está entrando numa maratona, num novo tempo de limpeza, de santificação, né? De arrancar as folhas, de se esvaziar do velho, para poder ter coisas novas no inverno. E daí, se eu for para uma corrida, não que o Yom Kippur seja uma corrida ou que esse tempo seja uma corrida, não me entenda dessa forma. Eu estou falando acerca de preparação, amém? Se eu entrar numa corrida com alguém que está preparado e eu estou despreparada, o que eu vou fazer? Eu vou perder. Ou eu posso até chegar ao final dessa corrida, mas com muito mais esforço do que quem está se preparando. Então, nós vamos nos preparar para esse tempo. Perdão, queridos. Nós vamos estar posicionados dentro dessa preparação para esse alinhamento, para esse esvaziar, para vivermos coisas novas do Senhor. Amém? A tribo relacionada a esse tempo é a tribo de Gade. Mas quem foi Gade? Gade, ele era filho de Zilpa, concubina, uma das concubinas, né, serva de Lia. E quando Gade nasceu, Lia fez uma declaração: esse menino é afortunado. Porém, queridos, disse que esse afortunado não foi uma liberação de que Gade é rico e próspero. Não, diz que foi um gerar em idolatria, a história conta isso, porque a deusa daquela terra era a deusa da fortuna. Então, ele foi como que consagrado a isso. Porém, se realmente aconteceu dessa forma, essa maldição foi quebrada. E Gade está ligado a isso. Porém, a palavra Gade, ela tem dois sentidos, né? Gade, de mudo, que é próspero, mas a raiz primitiva do nome Gade não está ligado à fortuna, mas está ligado a tropas. Porque a raiz primitiva diz que Gade significa invadir, atacar. E se a gente for olhar a característica da tribo de Gade, tem muito mais sentido isso. Porque Gade eram os caras de leão, né? Que diz lá em 1 Crônicas 12. Eram aqueles homens, fogo nos olhos, que iam para a batalha com muita força, com muita potência. Eu quero até ler com vocês esse texto. Tá em 1 Crônicas, capítulo 12,
versículo 8, se você quiser acompanhar aí. Aqui está dizendo de uma batalha de Davi, né? Quando as tropas se aliançaram com Davi para a guerra, para a batalha. E a gente vai ver algumas características dessas tropas. E eu quero ver com vocês a característica da tropa de Gade, tá? Diz assim, e os gaditas se desertaram para Davi. Quer dizer, eles se desligaram e foram para Davi. Ao lugar forte no deserto. 1 Crônicas 12, 8. Homens valentes, homens de guerra para pelejar, armados com escudos e com lança. Seus rostos eram rostos de leões, ligeiros como as corças sobre os montes. Queridos, eu tô aqui dizendo, né, que a gente tá encerrando esse período do verão e eu acho tremendo que o Senhor sempre libera sobre nós a unção e a provisão para que a gente continue avançando dentro daquela identidade até nos últimos dias. Gade eram homens valentes. Então, assim, geralmente, quando tá chegando no último, a gente dá uma desanimada, né? Ai, o verão acabou e... Não, queridos, faltam 29 dias para essa estação. E o Senhor vem trazendo a força de Gade para as nossas vidas agora. Valentia, destreza, agilidade, rapidez. Tem montes na sua vida? A unção de Gade dá agilidade para viver nos montes. É o que diz nesse texto. Então, você tem tempo ainda para a conquista. Você tem tempo ainda para esse posicionamento. Mas sabe uma coisa que eu acho tremenda em Gade? E na verdade, a Bíblia está cheia desses códigos, né? O estandarte de Gade, a bandeira de Gade, mostra uma tenda. Olha só, a gente vê os estandartes dessa estação, né? De Rubem é a mandrágora, aquela árvore, né? Afrodisíaca. Por quê? Porque é a força do gerar, né? Eu preciso gerar na estação. Simeão vem com as espadas, porque Simeão vai para a guerra, ele vai se posicionar quanto à paternidade, contra quem ele é, o que ele tem que fazer, ele vai para a guerra. E daí Gade, que são os caras de leão, é a tenda. Não parece que é um contraponto que não casa muito? Como alguém que é cara de leão, que recebeu toda essa potência de agilidade com escudo, com lança, com agilidade sobre os montes, o seu estandarte é uma tenda. Sabe o que isso mostra, queridos? Que a nossa força é conquistada na tenda. A nossa força é conquistada no secreto, no lugar de intimidade. A nossa força é com o Senhor. É desse ambiente que eu vou extrair a força, que eu vou conseguir manejar a lança, que eu vou conseguir usar o escudo, que eu vou conseguir ter agilidade nos montes que se sobressaem na minha vida. Então, Gade traz essa liberação de que eu tenho força, mas a minha força está no secreto com o Pai. A minha força está na tenda, a minha força está na casa, a minha força está na família, a minha força está em quem eu sou de verdade, na minha essência, porque é na tenda, é na casa que eu revelo quem eu sou, que eu revelo a minha vida, que eu revelo... Deixa eu arrumar aqui o negócio. Só um cadinho aqui. Que eu revelo a minha identidade, querido, genuína, sabe? Porque é fácil eu sair guerreando, falando. Queridos, é fácil. Pode não parecer, mas é fácil eu estar aqui no canal falando. É até mais fácil do que falar para quem eu conheço. Mas é no secreto, é na minha tenda, que as máscaras caem, que a lepra é exposta, que a dor é exposta. E daí é no secreto que eu falo, ó Senhor, essa daqui sou eu mesmo, tá? E o que nós podemos fazer para atuar junto, né? No mês de Elul, vamos junto. Eu sou filha do rei, eu vou com o Senhor. Então é nesse secreto que eu resolvo as minhas emoções. Por isso, olha só,
Esse mês é o mês da misericórdia, porque é o mês que nos prepara para as festas que estão por vir. E aonde que é feita essas festas, queridos? Yom Kippur é feito dentro de casa, no seu secreto, na sua intimidade, aonde eu faço a autoanálise e falo, ó, Senhor, essas aqui são as mazelas, tá? Porque a minha força não está em mim, não está no que eu apareço aqui. A minha força está dentro da minha tenda. A minha força está naquilo que eu desenvolvo com o Senhor. E não é dentro da minha tenda, queridos, porque no sentido de que o quanto eu oro, o quanto eu leio a Bíblia, isso é importante. Mas tem muitas pessoas que oram muito. Tem muitas pessoas que leem muita Bíblia. Tem muitas pessoas que jejuam e passam de jejum em jejum. Tem muitas pessoas que vivem em cima de monte. Só que tudo isso é fuga para quem são de verdade. A minha força está na verdade que eu libero para com o Senhor. Está na minha dependência para com o Senhor. Está em reconhecer que eu não sou o que Ele é. A minha força está em olhar para mim e falar, Senhor, eu não tenho condição, mas é no nome do Senhor que eu vou. A minha força é olhar para o gigante e falar, Senhor, ele é muito maior do que eu, mas eu não estou indo no meu nome, eu estou indo no nome do Senhor. A minha força está em reconhecer, olha, eu tenho essa debilidade, eu tenho essa ferida, olha, por trás dessa roupa aqui existe lepra, mas eu estou dependendo do Senhor, eu estou indo no nome dEle. Eu estou resolvendo isso aqui, eu estou no processo do Pai. A minha força está na tenda, queridos. É da tenda que eu saio para ter cara de leão. É da tenda que eu saio para estar posicionado, sabe? E daí os frutos revelam. Porque não é o tanto que eu faço, queridos, é o tanto que eu sou. E sabe, muitos começam bem. Eu lembro lá atrás, quando eu ouvia, não é, o importante não é como você começa, o importante é como você termina. Porque muitos começam muito bem. Começam falando, fazendo. Mas chega num caminho, num processo, num tempo, onde a essência é revelada e manifesta. E daí, é na tenda que eu tenho forças para continuar. É na tenda, é dentro da tenda, com o Senhor. O que era o tabernáculo, queridos? O tabernáculo era uma tenda. Era uma tenda aonde eu tinha que entrar e viver os processos. Era a tenda do deserto. Era uma tenda onde me mostrava um caminho. Sabe? No pátio externo, todo mundo entrava. Todo mundo entrava no pátio externo, queridos. Só que daí, para o próximo passo, pro pátio interior, onde estava a mesa dos pães, o altar do incenso, onde estava a menorá, ali só os sacerdotes podiam entrar. Por quê? Porque dentro do processo um monte de gente já ficava para trás. Porque a tenda fala de ambientes. Então eu posso estar na tenda, mas estar pro lado de fora. E daí eu posso ser chamado na tenda para a sala, vem cá. Aqui é um lugar mais nosso. Mas daí, no Santo dos Santos, na parte interna, na parte íntima da tenda, só o sumo sacerdote podia entrar. E daí, queridos, era só o sumo sacerdote que saía de lá transformado, que tinha autorização para apresentar ao povo, que tinha autorização para estar naquele ambiente da manifestação poderosa do Senhor. Então a tenda mostra que eu preciso estar nesse ambiente onde eu morro, onde eu me vejo, onde eu me alimento do Senhor, onde eu vivo as manifestações do Espírito, onde eu tenho uma vida de oração. E tudo isso me leva a sair com cara de leão. Porque é impossível, queridos, alguém vir para a tenda e não sair desse ambiente preparado para a guerra. Não sair desse ambiente com espada, com lança adestrada, afiada, não sair com escudo, é impossível. Porque o Senhor vai liberar e vai dar tudo aquilo que é necessário. Então,
É um mês de Gade. É um mês do cara de leão. Dos caras de leões. É um mês da destreza, da força, do avanço, da guerra, do ser afortunado. Mas tudo isso é nada se na sua tenda, se você não tirar todas essas características de dentro da tenda. Então vamos nos preparar, vamos nos encher do Senhor, amém? E a insígnia para esse mês, para esse tempo, é a insígnia Yud. Yud, queridos, ela tem o formato de uma vírgula, porém ela é uma letra, né? E ela não fica embaixo na linha, ela fica suspensa no ar. E a palavra Yud, a insígnia Yud, ela tá ligada à mão. Quando nós vamos para a palavra, na Bíblia, né? A palavra mão, em Isaías 59:1, vamos ler, porque é um texto tremendo. Isaías 59:1. Se tiver com a sua Bíblia aí fácil, pega ela aí, vamos ler um bocadinho. Isaías 59:1 diz assim: eis que a mão, essa palavra mão é Yad, que começa com a letra Yud, que significa, que representa mão, no sentido mão de pegar, mão de alcançar, mão de força, vamos falar sobre isso. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado ou fechado o seu ouvido para não poder ouvir. Quando nós vemos essa palavra, Yad, ligado, né, raiz de Yud, a letra, a insígnia, nós vemos que a mão do Senhor não está encolhida. Por que ela não está encolhida? Porque ela tem força, ela tem poder, ela pode sustentar, ela pode apoiar, ela pode avançar, ela pode trazer sinais. E é isso que a palavra mão significa no original: força, poder, apoio, sinal, entre outras coisas. Então, nesse tempo, a mão, se falado muito, que a mão do Senhor está liberada, Yud, a mão do Senhor está nos sustentando. Porém, queridos, eu quero trazer algumas outras coisas que o Senhor ministrou no meu coração também acerca de Yud, de mão. Primeiro, a mão de Deus, ela cria. Então, vamos lá em Gênesis, né? Deus criou tudo ao som da sua voz. Mas quando ele foi criar o homem, ele criou com suas mãos. Então, a criação de Deus, ela não está ligada somente à sua voz, mas ela está ligada à sua mão. E talvez você olhe para esse tempo e você precise de uma criação de Deus. Então, existe uma liberação para esse tempo de criação, de que a mão de Deus pode criar. A mão de Deus pode criar portas de oportunidade. A mão de Deus pode criar atmosferas de paz. A mão de Deus pode criar um novo ambiente, te colocando, te arrancando de lugares e te colocando num novo. A mão de Deus pode criar novas oportunidades. A mão de Deus pode criar novas ideias. Então, quando se falamos de hoje, estamos falando de algo que o Senhor pode criar. Mas a mão de Deus também está estendida. Vamos lá em Jeremias 32, versículo 21, que diz assim: e tiraste o teu povo de Israel, Israel da terra do Egito, com sinais e com maravilhas, e com mão forte, e com braço estendido com grande espanto. Então, a mão do Senhor está estendida para nos arrancar de situações. Queridos, eu comecei falando sobre o mês de Elul, e eu falei sobre Neemias, e que é um tempo de nós encerrarmos situações. E talvez você olhe e fale assim: eu não consigo sair disso. A mão do Senhor está estendida. O braço do Senhor não está encolhido. A mão do Senhor é forte para te arrancar, para te ajudar a fechar e resolver circunstância. Israel estava com problema, estavam aprisionados, mas a mão do Senhor arrancou. A mão do Senhor os colocou em liberdade.
Mas a mão também, queridos, está ligados à mão humana. Porque a palavra Yad, de Yud, não está ligado somente à mão de Deus, está ligado à mão. E daí, aqui a gente falou sobre Gad, né? Falando de mãos que seguravam lança e escudo. Mas eu também quero dizer acerca de mãos que adoram. Que mãos que estão levantadas na tenda para a adoração. De mãos que estão entregues. De mãos que estão rendidas. Queridos, quando nós estamos falando de mãos levantadas, nós estamos falando, Senhor, eu estou rendido. Eu me rendo. Eu não quero mais lutar contra o Senhor. Eu não quero mais viver isso aqui. Eu não quero mais viver essa dor. Eu não quero mais viver esse trauma. Eu não quero mais viver esse medo. Eu me rendo. Eu me rendo ao que o Senhor tem. Eu me rendo aos teus processos. Eu me rendo às tuas verdades. Eu me rendo à tua voz. Eu me rendo à obediência. Eu me rendo ao Senhor. E quando a gente entra, queridos, falando dessa questão de Yud e de mãos humanas que se levantam. Yud, queridos, é a menor letra do alfabeto hebraico. E ela está ligada à humildade. E daí, a Bíblia fala, né, que o Senhor está procurando os verdadeiros adoradores. E quem são os verdadeiros? Então, são aqueles que não são falsos. Quem são os verdadeiros? Os verdadeiros é aqueles que são humildes. Mas não é humilde no sentido de, eu sou humilde. Não, é no sentido de, Senhor, olha, eu reconheço. Senhor, tem um problema aqui mesmo, mas eu não quero ter mais. Senhor, eu quero viver o Senhor nessa terra. Olha, vamos lá, Naamã, né? Um texto tão conhecido. O general, vestido, armado, e que tem cura, tem feridas que precisam de cura no seu corpo. E como que Naamã chega para buscar essa cura? Ele chega, eu reconheço, cheio de altivez, mas olha, a cura tem que ser no meu nível. Porque olha aqui quem eu sou. E qual é a ordem para Naamã? Vai se lavar naquela água suja, querida. Baixa a cerviz. Baixa. Tira essas roupagens. Vai para o lugar secreto e mostra as feridas, expõe. E daí, dentro disso, queridos, eu posso, dentro dessa humildade que Yud representa, eu posso ter uma vida de adoração. Eu posso ser verdadeiro. Mas não é olha aqui, Senhor, eu tenho essa dor, mas eu vou continuar assim. Não. Senhor, olha, eu não consigo vencer isso aqui. Eu não consigo vencer a covardia, eu não consigo vencer o medo, eu não consigo vencer a arrogância, eu não consigo vencer a dor, eu não consigo vencer a lembrança do trauma, eu não consigo vencer. Por quê? Porque o meu coração está apegado a essas coisas. O meu coração, o meu entendimento não alcança as tuas verdades. Eu sou isso aqui. Mas eu preciso de socorro. Eu quero ser o verdadeiro. Eu quero ser o adorador. Sabe? Somente o humilde, queridos. Somente o humilde consegue manter as suas mãos sustentadas em adoração. E por que que o humilde consegue ter? Porque ele reconhece que ele não consegue sozinho. Moisés, ele chegou a um ponto e falou assim, olha, eu tô aqui, né? Enquanto eu tô com as mãos levantadas, o povo tá vencendo, mas eu não consigo mais. Eu sou Moisés, eu sou o libertador, eu sou o cara que o Senhor escolheu para esse tempo. Mas eu preciso de ajuda. Eu preciso de socorro para que as minhas mãos continuem levantadas. Eu preciso de Ur, eu preciso de Arão, vem aqui, me socorre. A humildade faz com que as nossas mãos continuem estendidas, continuem rendidas, continuem sendo mãos operantes, continuem sendo as mãos de Deus nesta terra. Porque falar, queridos, que a mão do Senhor não está encolhida, que a mão do Senhor nos sustenta, isso é tão gostoso. Porém, as mãos do Senhor vão ser manifestas através de mãos humanas.
E não adianta a mão do Senhor não estar encolhida se o Senhor quer usar as minhas mãos, mas a minha mão está encolhida. Eu preciso estar com o Senhor, fazendo as obras que o Senhor está fazendo. As minhas mãos precisam também estar estendidas, seja para suprir, seja para servir, seja para usar a lança, seja para usar a espada, seja para usar o escudo, seja para adoração, seja para rendição. As mãos do Senhor serão manifestas nessa terra através das minhas mãos. E eu preciso estar com as mãos posicionadas para esse tempo. Uma vez eu li um livro, eu não lembro se é a Chamada Final ou a Batalha Final, mas é um dos dois, do Rick Joyner. Um livro excepcional de guerra espiritual. E uma coisa que me chamou muita atenção é porque ele teve visões do mundo espiritual. E ele via a igreja vestida com a armadura. Só que daí, muitos perdendo guerras, caindo. É um livro bem tremendo. Não vou entrar nisso tudo porque a história é longa. Só que daí ele via um povo. E esse povo era o povo que se mantinha de pé. E esse povo estava com uma capa marrom muito feia. E ele perguntou, o Rick Joyner, dentro dessa visão, perguntou para a sabedoria, que estava andando com ele, ensinando ele questões espirituais. Quem é esse povo com essa capa tão feia? E houve um ensinamento. Esses são aqueles que se revestem da humildade. Porque a armadura, ela protege toda a frente. Mas só a capa da humildade protege as nossas costas. Eu preciso estar com a armadura, mas eu preciso estar revestido da humildade. E a humildade, queridos, é o próprio Cristo. Cristo é manso e humilde. E eu preciso estar revestida de Cristo. Revestida dessa humildade, reconhecendo que eu também erro, que eu também falho, que eu também posso me perder. Queridos, para esse tempo, uma das maiores armas que nós vamos usar, e daí agora eu não estou falando só no mês de Elul, estou falando para esse tempo em que nós estamos vivendo, é o reconhecer que ainda que eu seja espiritual, eu posso me perder, eu posso cair. Ainda que eu oro, que eu jejue, que eu leia a Bíblia, eu posso ouvir uma voz errada. Eu posso ter um entendimento errado. E eu posso conduzir um povo errado. Mas a humildade vai fazer com que eu reconheça que eu posso errar. E vai me levar ao conserto. E vai me levar a estar segura em Deus, sustentada em Deus, fortalecida em Deus. Dependendo, a humildade me leva à dependência total do Senhor. E a dependência, queridos, não é somente vai para a direita, vai para a esquerda, vai para cima ou vai para baixo. A dependência, porque quem é que governa? Né? Nós estamos falando de um tempo onde o Senhor está no campo como rei, onde ele se manifesta como rei, mas ele também traz responsabilidades aos filhos do rei. Quem é que governa? Todo governante, queridos, ele precisa assumir responsabilidades. Então, quando eu estou revestido da humildade, eu assumo responsabilidade. Olha, eu errei mesmo. Olha, eu senti isso mesmo, eu atuei nisso mesmo, eu falei isso mesmo, eu desobedeci aqui mesmo, mas eu quero consertar. E essas guerras vencidas, que são guerras vencidas na tenda, me dá autoridade para rugir com cara de leão, com a cara do leão da tribo de Judá, porque me leva a novos níveis. Então reconheça. Seja humilde, esteja com o coração em humildade diante do Senhor. E uma outra coisa que tem em Yud é que o seu valor numérico, o valor de Yud, é o número 10. E o que o número 10 representa? O número 10 é um número relacionado à ordem. Ele é um número, como que eu posso dizer? O 10 está ligado a algo completo, não a algo perfeito. Porque o 7 está ligado a um ciclo perfeito, né? Começou, encerrou, é perfeito, tá tudo certinho ali. O 10 não, está ligado a algo que se completou. Porque ele está ligado a colocar as coisas em ordem. Vamos lá. Labão, em Gênesis 31, 7, fala que Labão mudou o salário de Jacó por 10 vezes. O que o Senhor estava fazendo aqui?
o Senhor estava colocando em ordem a vida de Jacó, para que ele fosse transformado em Israel, uma nação poderosa. Então o Senhor estava usando Labão para tratar com Jacó, colocando Jacó num processo através da vida de Labão. Então o Senhor estava ordenando circunstâncias, situações, o caráter de Jacó, para que essas liberações através da nação, através das tribos, pudessem fluir com verdade. Em Êxodo 34, 28, o Senhor dá os 10 mandamentos. O Senhor estava ordenando, colocando em ordem como que o povo deveria andar. Olha, o padrão é esse, tá? É assim, a minha ordem, a minha ordenança, a forma como eu atuo, é assim. Vamos colocar isso aqui em ordem. E vem os 10 mandamentos. Em Êxodo 7, 12, nós temos as 10 pragas. É o Senhor colocando em ordem o Egito e colocando em ordem o povo de Israel. O lugar de vocês não é aqui, vamos lá. Vamos colocar isso aqui em ordem. Então vem o número 10 de novo, né? Com liberações para que a ordem do Senhor seja estabelecida. No deserto, em Números 14, 22, mostra os judeus, os hebreus, por 10 vezes tentando ao Senhor. E porque eles tentaram o Senhor vem e estabelece ordem na casa e aquele povo não herda a terra. Porque existe um padrão para que haja o fluir e a manifestação. Em Mateus 25, 1, nós vemos as 10 virgens, o Senhor colocando em ordem, mostrando para a igreja, olha, todo mundo aqui é virgem, todo mundo é noiva, todo mundo tem lamparina, porém você precisa ter, esqueci a palavra, reserva. Você precisa ter reserva, você precisa ir além, porque não é no seu tempo. Não fica achando que é agora. Não, tenha reserva. O que é essa reserva, queridos? Tem uma vida que vai além. Jesus disse, olha, aquele que não exceder, que não for além dos escribas e fariseus. Queridos, os fariseus, eles eram homens iletrados com todo o conhecimento da verdade. A gente pega isso só para achar que eles eram religiosos. Não, queridos, eles eram os caras da época, dentro do conhecimento da palavra. E o Senhor diz assim, olha, aquele que não for além vai dar certo? Não. Tem que ir além, tem que ter reserva. Porque eu estou colocando ordem na igreja. E aquele que não tiver reserva, quando o noivo chegar, ele não vai mais encontrar o caminho. E nós vemos em Lucas 17, do 12 ao 17, 10 leprosos sendo purificados. E aqui o Senhor está colocando em ordem, mostrando que nem todos aqueles que são purificados voltam para dar continuidade. A gente pega muito esse texto, queridos, para falar, só um voltou para agradecer, então é isso aqui que basta. Não. Só um deu continuidade. Só o dízimo deu continuidade. Só os 10%. Só uma parte. Então, Yudi, ele fala dessa questão da humildade, da mão do Senhor que nos sustenta, da mão do Senhor que nos resgata, das nossas mãos que estão posicionadas em humildade para servir ao rei através do reino. Mas Yudi também tem essa liberação do 10, aonde a minha vida precisa ser colocada em ordem. Aonde eu preciso completar um tempo completo. E daí aqui a gente vai encerrar voltando ao que eu falei lá em Elu, em Neemias. Completa, encerra aquilo que você começou. Porque o Senhor, queridos, o Senhor tem coisas novas para liberar acerca das nossas vidas. Amém? Vamos orar? Se você já tem esse entendimento, né? Separe o que o Senhor tem proposto no seu coração. Nós estamos no Rosh Kodesh, né? Nós estamos em mais um Números 10, onde um mês novo se inicia. E dentro desse mês, nós vamos orar para que o Senhor venha sobre nós. Vamos entregar as nossas primícias.
para que o Senhor venha sobre nós e libere sobre nós tudo isso aqui que é necessário para que a gente continue fluindo, para que a gente continue avançando como pessoa, como reino, como família, como nação, como ministério, para que o Senhor encontre em nós esse coração humilde, essas mãos levantadas, que Ele possa atuar através de nós, amém? Deixa eu colocar o shofar aqui. Apresente diante do Senhor a sua oferta. Apresente diante do Senhor aquilo que você tem para esse tempo, para esse mês. Pai, nós te louvamos, Deus. Eu não consigo começar um mês sem falar isso. Obrigado por ter nos sustentado até aqui. Obrigado pelo teu amor que não falha. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem nos escolhido para liberar tão preciosas chaves, Deus. Não é porque somos, mas é porque o Senhor é, e é porque o Senhor tem uma obra nesta terra. E nós verdadeiramente queremos, Deus, ser essas mãos no qual o Senhor possa usar para trazer, para libertar, para adorar. Pai, em nome de Jesus, nós declaramos hoje diante do Senhor, diante, Deus, do toque do shofar, que encerramos esse ciclo, Senhor, do mês de Ave. E entramos agora, Senhor, na revelação dos filhos que governarão junto com Cristo. Deus, nós acessamos, Deus, essas bênçãos relacionadas ao mês de Elul. Deus, relacionada, Senhor, à tribo de Gade, relacionada, Senhor, ao estar na casa, relacionada, Senhor, à insígnia. Que o Senhor libere, Senhor, sobre nós aquilo que é imprescindível para este tempo. Libera, Senhor, as armas, as ferramentas, libera as estratégias, libera, Senhor, as palavras que precisaremos usar para este tempo. Libera, Senhor, as formas de oração, porque tudo vem de Ti. Deus, em nome de Jesus, nos dá entendimento, quebra, Senhor, da nossa mente todo bloqueio, Pai, que impede, porque quantos filhos Teus, quantos irmãos meus, Senhor, estão dentro disso, sabem que essa ativação, que esse tempo é do Senhor, mas a mente ainda está aprisionada e não consegue, Senhor, entender o que o Senhor está fazendo. Então, Pai, em nome de Jesus, que as ferramentas do Senhor venham quebrando todo sofisma, todo engano, todo conceito, todo valor que não foi construído pelo Senhor, e que nós sejamos liberados para atuar dentro dos Teus tempos, dentro da Tua estação, que nós sejamos liberados, Senhor, para ser a extensão do Teu reino aqui nesta terra. Pai, em nome de Jesus, que nós possamos nesses próximos 29 dias, Senhor, viver revelações poderosas na tenda, na intimidade com o Senhor, e que o Senhor, dentro desta intimidade, deste tempo, destas liberações, o Senhor possa manifestar a Tua face através de nós. Cristo é o leão da tribo de Judá, Ele é o leão, e que esta identidade de leão venha sobre as nossas vidas através do entendimento que na intimidade eu posso manifestar, Senhor, a face do leão. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, revela-nos, Deus, aquilo que precisa ser alinhado, aquilo que precisa ser consertado. Revela-nos, Senhor, traga ao nosso entendimento coisas esquecidas que precisam ser fechadas, que precisam ser terminadas. Deus, porque muitas vezes o inimigo prende na nossa mente para que a gente não lembre e continuemos presos. Senhor, que haja luz e que nós possamos ver, Deus, para atuarmos de acordo com o Teu querer. Deus, em nome de Jesus, libera sobre as nossas vidas as estratégias para resolvermos o que tem que ser resolvido, porque queremos entrar num novo tempo, numa nova estação, vivendo o tempo do Senhor. Agora, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa receber cada dízimo, cada primícia, cada oferta que estará sendo levantada ao Senhor, que estará sendo entregue nas casas sacerdotais, nas casas ministeriais de cada um dos meus irmãos que estão aqui, Senhor, acompanhando, vivendo esse momento junto com o Senhor. Em nome de Jesus, Pai, que esses dízimos, que essas primícias, que essas ofertas, Senhor, sejam apresentadas como memórias diante do Senhor. Deus, liberando ativações sobre a vida dos Teus filhos, sobre a casa, sobre ministérios, que ministérios sejam ativados. Deus, que vidas sejam ativadas
e possam, Senhor, ser ativadores de outros. Deus, eu abençoo os teus filhos nesse tempo, eu abençoo nesse início de mês. Deus, entregamos como primícias ao Senhor o primeiro das nossas horas, o primeiro do nosso dia. Que isso seja agradável ao Senhor, que o Senhor receba. Deus, que o Senhor receba para a honra e para a glória do teu nome. Eu abençoo cada um para esses próximos 29 dias, que sejam dias de crescimento, que sejam dias de avanço, que sejam dias de prosperidade, que sejam dias de conexão, que sejam dias de entendimento, que sejam dias de desbloqueio, que sejam dias de cura, que sejam dias, Senhor, aonde o Senhor se manifestará profundamente para a honra e para a glória do teu nome. Que a bênção do Senhor, meu irmão, que a bênção do Senhor, minha irmã, seja sobre você, seja sobre a sua casa, e que nessa bênção você possa crescer, prosperar e viver uma vida de alegria e de shalom, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que o rosto do Senhor, do leão, seja levantado sobre você e que você seja ativado e seja um ativador, em nome de Jesus. Shalom, shalom. Que o Senhor te abençoe.